Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sabe, a gente aprende na escola, nos livros, que o universo está sempre caminhando em uma única direção, a da desordem, a do caos. É uma ideia fundamental na física. Mas aí você para e olha ao seu redor. O que a gente vê é o completo oposto, não é? Vemos estrelas se formando a partir de nuvens de gás, vemos a vida na Terra evoluindo para formas cada vez mais incríveis e complexas, e nós mesmos, com nossa tecnologia, nossa arte, nossa sociedade, tudo ficando mais e mais elaborado. Parece que tem uma contradição gigantesca bem no coração do cosmos. Então a pergunta que fica é: o que diabos está acontecendo? E essa é a grande questão, o mistério central que a gente vai investigar hoje. Pensa só, como é que a gente sai de um ponto inicial lá no Big Bang, que era super simples, quase perfeitamente uniforme, para essa complexidade absurda que a gente vê em tudo, desde a estrutura de uma galáxia até o cérebro humano. As leis da física que a gente conhece, as que estão nos livros didáticos, elas explicam muita coisa, mas parecem que não dão conta de explicar essa história toda. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. Agora, olha só que interessante essa comparação. Ela coloca o problema bem na nossa frente. De um lado, a gente tem uma das leis mais famosas e consolidadas da física, a segunda lei da termodinâmica. É um pilar do nosso conhecimento. E o que ela diz, de forma bem direta, que a desordem, ou a entropia, como os físicos chamam, sempre aumenta no sistema fechado. É uma regra que parece não ter exceção, mas aí a gente olha para o outro lado. E o que nossos próprios olhos nos mostram? Um universo que não para de construir, de se organizar, de criar estruturas novas, cada vez mais elaboradas e complexas. Estrelas, planetas, vida, arte, tudo isso é o oposto de desordem. Então, como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Parece um paradoxo, né? Então, para a gente poder entender a solução que está sendo proposta para esse mistério, a gente primeiro precisa ter uma noção da escala do problema. Isso aqui não é só um quebra-cabeça pequeno, um detalhe. É um enigma cósmico profundo que afeta tudo, desde a formação de estrelas gigantescas até o ato de mexer um ovo na frigideira. Das grandes leis que governam o nosso mundo físico, essa é a única que tem uma seta do tempo bem clara, bem definida. Ela basicamente diz que as coisas só andam numa direção, em direção a mais aleatoriedade, mais caos. É a lei que explica por que o tempo não anda para trás. É por causa dela que um copo quebrado não se junta sozinho ou que o café quente sempre esfria e nunca ao contrário. E a gente vê a entropia funcionando o tempo todo ao nosso redor. Aquele seu tênis novo e brilhante, inevitavelmente ele vai ficar arranhado e gasto. Você pode facilmente mexer um ovo, mas não tem como fazer o processo inverso, desmexer ele. A segunda lei está em todo lugar. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela não explica como o ovo ou a galinha que botou o ovo surgiram para começo de conversa. Ela explica a decadência, mas não a criação. E essa citação vai direto ao ponto. Enquanto a entropia nos diz que as coisas se desfazem, ela não explica como elas são construídas. A segunda lei é absolutamente essencial, não há dúvida, mas talvez ela não seja a história completa. Parece que existe outra força em jogo, uma força de complexificação, que explica a maravilhosa criatividade do cosmos, de onde vem toda essa riqueza que vemos. Certo, então como a gente resolve isso? Bem, um grupo de cientistas está propondo uma nova lei da natureza, uma lei unificadora para preencher essa lacuna. Eles a chamam de Lei da Informação Funcional Crescente. E a ideia central é que a informação é tão fundamental para o nosso universo quanto a massa ou a energia. E olha, isso não é qualquer tipo de dado ou informação. Informação funcional é sobre arranjos que fazem alguma coisa, que têm uma função. Pensa assim, uma sequência aleatória de letras tipo AGXZPTQWE tem informação funcional muito baixa. Mas a sequência específica de letras que formam uma frase num livro, isso tem uma alta informação funcional, porque desempenha uma função, transmite um significado. Quanto mais rara e útil for uma configuração, mais informação funcional ela possui. A teoria sugere que qualquer sistema que evolui, seja ele um sistema de estrelas, de minerais ou a própria vida, compartilha esses três ingredientes essenciais. Você precisa, primeiro, de um conjunto diversificado de peças, de blocos de construção como átomos, moléculas ou células. Segundo, você precisa de uma maneira de embaralhar essas peças em inúmeros arranjos diferentes. E, o mais importante, em terceiro lugar, você precisa de um processo de seleção que escolhe os arranjos que funcionam e descarta aqueles que não funcionam. Ok, eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato. Então, vamos trazer essa teoria para algo sólido, literalmente.
Vamos dar uma olhada na evolução dos minerais aqui mesmo na Terra. Certo, se você pegar os 72 elementos que compõem os minerais no nosso planeta, o número de maneiras que você poderia teoricamente combiná-los é 10 elevado à 46ª potência. Esse é um número tão ridiculamente grande que é difícil até de imaginar. É um 1 seguido por 46 zeros. É um mar de possibilidades quase infinito. E, no entanto, desse oceano cósmico de possibilidades, quantos minerais estáveis e persistentes nós realmente encontramos na natureza? Apenas cerca de 6.000. Peraí, o que aconteceu com todas as outras 10 elevado a 46 opções? Onde elas estão? E aqui está a pressão de seleção em ação. A natureza não está tentando criar minerais. É simplesmente que, de todas as combinações possíveis, apenas uma fração minúscula é estável o suficiente para continuar existindo. Essas são as que são selecionadas para persistência. Todo o resto simplesmente se desfaz, não dura. A seleção natural, nesse caso, é a seleção pela estabilidade. E aqui vem a parte incrível. A gente pode, de fato, calcular isso. Ao comparar o número de minerais reais com o número total de configurações possíveis, os cientistas determinaram que a informação funcional da mineralogia da Terra é de cerca de 142 bits. É um número tangível para um conceito abstrato, mostrando como a informação em um sistema não vivo aumentou ao longo do tempo. Mas essa ideia de seleção não é uma coisa só, um tamanho único para todos. Ela funciona de maneiras diferentes em diferentes tipos de sistemas, impulsionando a evolução tanto nos reinos vivos quanto nos não vivos. Primeiro, existe a seleção por persistência estática. Pense num cristal estável. Ele é selecionado simplesmente porque sua estrutura é forte o suficiente para durar. Depois, temos a persistência dinâmica, que é o que os seres vivos fazem. Nós não somos estáticos. Nós constantemente pegamos energia do ambiente para manter nossa função e nossa estrutura. Mas o tipo mais poderoso e que parece ser exclusivo da vida é a seleção por novidade. Isso não é apenas sobre persistir, é sobre evoluir funções completamente novas, como a capacidade de voar ou nadar, que abrem maneiras inteiramente novas de existir. Então, se o universo tem uma lei que o impulsiona em direção à complexidade, isso significa que existe algum tipo de propósito cósmico? É aqui que a ideia fica realmente fascinante. E é muito importante a gente ser claro sobre o que isso significa e o que não significa. A implicação mais profunda dessa teoria é que ela coloca a evolução das estrelas, dos minerais e da vida num único processo contínuo. Todos eles seriam expressões da mesma tendência universal da matéria e da energia de encontrar configurações novas e funcionais ao longo do tempo. É como se a evolução não fosse um privilégio da biologia, mas uma propriedade do universo. E isso tem aplicações bem práticas. Nos dá um novo roteiro para a busca de vida fora da Terra. Em vez de procurar apenas por água, por exemplo, podemos procurar por ambientes que tenham os 3 ingredientes-chave para a evolução: componentes diversos, mecanismos de mistura e pressões de seleção. Lugares como a Lua de Júpiter Europa ou as luas de Saturno Encélado e Titã, de repente parecem ainda mais promissores sobre essa nova ótica. Mas vamos ser muito claros sobre a palavra propósito. Os pesquisadores por trás dessa ideia são enfáticos. Essa lei não implica um objetivo final. O propósito da gravidade não é criar estrelas. Estrelas são apenas uma consequência de como a gravidade funciona. Da mesma forma, o propósito dessa lei não seria criar seres humanos. Nós seríamos apenas um dos inúmeros resultados funcionais que podem surgir. É muito importante lembrar, no entanto, que esta ainda é uma ideia muito nova. É uma hipótese na fronteira da ciência. Ela pode ser refinada, pode ser alterada ou podem surgir novas evidências que a provem errada. É exatamente assim que a ciência funciona, através de testes rigorosos e ceticismo. E, de certa forma, essa frase captura perfeitamente o processo científico. A própria teoria é um sistema de informação que será submetido a pressões de seleção pela comunidade científica. As partes que forem úteis e persistentes sobreviverão e as que não forem serão descartadas. A ciência evolui. E isso nos deixa com um pensamento final fascinante. Se uma lei tão fundamental quanto a da complexificação pode estar escondida bem debaixo dos nossos narizes por tanto tempo, o que mais pode estar faltando? Que outras regras estão guiando a história cósmica apenas esperando para que a gente as descubra?